Graça e paz, meus irmãos. O Evangelho de João é um dos livros mais profundos e teológicos do Novo Testamento. Diferente dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, o livro de João não foca tanto na sequência cronológica dos fatos, mas no significado espiritual da pessoa de Jesus Cristo. Seu objetivo é claro e declarado pelo próprio autor do livro. João 20:31 diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. O tema principal do livro é: Jesus é o Filho de Deus que veio dar a vida eterna aos que creem. O tema principal do livro é esse: Jesus é o Filho de Deus que veio dar a vida eterna aos que creem nele. João apresenta Jesus não apenas como mestre ou profeta mesmo, mas como o Verbo eterno que se fez carne e habitou no meio de nós. João 1, versículo 1 e versículo 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui já vemos o tom do Evangelho, nesse texto que acabamos de ler. Profundo, direto e revelador. Meus irmãos, o Evangelho de João pode ser entendido em 4 grandes movimentos. Vamos falar de um por um, para você poder entender o objetivo de eu estar falando sobre o livro de João. A gente já viu o tema principal dele, né? Primeiro movimento, prólogo, a revelação do Verbo. João capítulo 1, do versículo 1 ao 18. João começa revelando a natureza divina de Jesus. Antes de falar dos milagres, ele estabelece que Jesus é o eterno e divino. O Verbo era Deus, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Segundo movimento, o livro dos sinais. João capítulo 1, do versículo 19 até o capítulo 12, versículo 50. João seleciona milagres específicos que ele chama de sinais, para provar, meus irmãos, a identidade de Cristo como transformação da água em vinho, cura do cego de nascença, ressurreição de Lázaro. Cada milagre, entenda, aponta para uma verdade espiritual maior. Sabe qual é? Os sinais revelam a glória de Jesus. O quanto ele é poderoso. O quanto ele pode fazer coisas milagrosas, grandes sinais para aqueles que creem nele. Terceiro, o livro da glória, João capítulo 13 ao 19. Aqui o foco muda para a última ceia, os ensinamentos íntimos aos discípulos e a crucificação. É a parte mais intensa e emocionante do livro de João. João mostra, sabe o que, meus irmãos? Que a cruz não foi derrotada. Ao contrário, ela foi a glorificação, não uma derrota. João 19:30 diz assim, a palavra que sai da boca de Jesus: está consumado. Jesus disse isso quando estava na cruz, antes de morrer. O amor de Deus se revela plenamente na cruz. Ele subiu na cruz e se ofereceu como sacrifício, porque nos amou, mesmo sem merecermos. Quarto movimento, a ressurreição
e o propósito. João capítulo 20 ao 21. O Evangelho culmina na vitória sobre a morte e no chamado para seguir a Jesus. Escute o que eu estou dizendo, irmão. O chamado para servir a Jesus. O encontro de Jesus com Pedro no capítulo 21 mostra restauração, graça e missão. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, mas ali Jesus o consola. O Cristo vivo continua chamando discípulos. Ele foi e chamou Pedro para continuar a obra. Marcantes no Evangelho de João. Primeiro, linguagem simples, mas teologia profunda. ênfase na fé pessoal. Muitos diálogos individuais. Nicodemos com a mulher samaritana e outros. 7 declarações. Eu sou de Jesus. Forte tema de vida eterna no presente. João não quer apenas informar, ele quer levar ao leitor a crer que Jesus foi ressuscitado e que Jesus vive, e todos que nele crêem também vivem. O Evangelho de João confronta cada leitor com uma decisão. Primeiro, crer em Jesus e ter vida eterna, ou você pode escolher, ou rejeitá-lo e permanecer na escuridão. E João 3,36, João ele escreve dessa maneira: quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida. Vocês conseguem entender o que João quer passar para vocês ao escrever essa passagem? A mensagem de Jesus continua extremamente atual, irmão. Extremamente atual. Ela toca cada um de nós quando lemos e meditamos naquilo que João quer passar sobre quem é Jesus para você. Em um mundo religioso, ele aponta para o relacionamento pessoal com Cristo. Em um mundo confuso, ele afirma que Jesus é a verdade. Em um mundo cheio de morte, ele oferece para cada um de nós vida eterna. Quando lemos e meditamos sobre o livro de João, conseguimos ver tudo isso que a gente acabou de falar aqui. E isso nos motiva a amá-lo, porque ele nos amou primeiro. O Evangelho de João não é apenas uma bibliografia de Jesus, meu irmão. Entenda. É um convite urgente à fé, com linguagens acessíveis e profundidade espiritual. João conduz o leitor, um leitor atento, a única pergunta inevitável: você crê no Filho de Deus? Porque segundo o próprio livro de João, dessa resposta que você tem que dar, você tem que refletir primeiro antes de dar essa resposta, porque sua vida depende dela. Depende de crer, de depositar fé naquele que te amou primeiro, que se entregou por você, que abriu o caminho para um pecador que não tinha mais o que oferecer para se libertar da morte causada pela queda de Adão. Adão, quando pecou contra Deus, provocou o afastamento de Deus perante o homem. E ali passamos a colher os frutos amargos, viver como Adão quis viver, sem precisar da presença de Deus. E todo aquele que vive dessa maneira, vive sofrendo. O livro de João nos convida a se aproximar, a buscar a presença de Jesus, a se render aos pés dele. No momento que você entende que ele morreu por você e se entregou na cruz para te libertar do pecado e da morte, você consegue entender que ele te amou. Hoje em Cristo você tem vida eterna. Se essa palavra tocou o seu coração, faça
faça o que eu vou te pedir agora, espalhe essa mensagem. Busca alcançar pessoas que ainda não entendem que Jesus amou a humanidade de tal maneira que ele deixou o seu lugar ao lado de Deus, se fez carne, habitou no meio de nós, sentiu nossas dores e morreu na cruz do Calvário para te libertar do pecado e te dar vida eterna. É um presente que ele te deu, irmão. Estamos sobre a graça de Deus que está em Cristo, assim como Paulo falou. Em nome de Jesus, que essa palavra toque o seu coração, que você espalhe essa mensagem para todas as pessoas que você ama.